Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, dá um incentivo para eles continuarem firmes. Quando ele estava presente, eles estavam sempre seguindo suas instruções, mas ele teve que ir para outras igrejas. E a preocupação de Paulo deveria ser a preocupação de muitos pastores. Muitos conhecem suas ovelhas de longe, só do púlpito. Não tem aquele contato de estar com elas e até marcar algum evento na igreja para conhecer melhor seus membros. As ovelhas da casa de Deus, quando se dispersam, são difíceis de serem encontradas. Elas não deixam, às vezes, nenhum contato, às vezes não fazem nenhum cadastro na igreja e acabam saindo sem falar nada. Não falam nada para ninguém. Ovelha perdida é presa fácil para os lobos, é presa fácil para Satanás. O apóstolo Paulo estava tendo cuidado de falar para a igreja de Filipos que eles deveriam permanecer firmes na fé, mesmo ele estando longe. Vocês já perceberam como algumas pessoas seguem a homens e não a Jesus? Ficou sem entender, não é? Mas eu explico. Tem homens e mulheres de Deus que pregam a palavra que são carismáticos, conseguem trazer o povo para a igreja com a sua boa pregação e até com o seu jeito de lidar com os membros da igreja. Quando esse pastor é designado para outra igreja, os membros que se apegaram ao homem e não a Deus saem da igreja, deixam de ir à casa de Deus porque aquele pastor não está mais lá. Então, essas pessoas não estão convertidas de verdade. Porque ela tem que estar na igreja por causa de Jesus e não por causa do homem. Ela tem que estar na igreja por causa de Deus. Boas palavras vão ser dadas por qualquer homem ou mulher de Deus que estiverem fazendo a boa obra, e Deus usa e capacita a todos que Ele quer. O apóstolo Paulo estava tomando esse cuidado de deixar claro para a igreja de Filipos que eles não podiam parar porque ele não estava mais ali. Eles tinham que permanecer firmes na fé, pois Deus é quem age em nossas vidas. É o poder de Deus que nos mostra o quanto devemos andar em sua presença, não é o homem. Muitas pessoas se perdem por achar que aquele pastor, e somente aquele pastor que ele gostava, é quem ele deveria ouvir. Muitos até vão para outras igrejas acompanhando ao pastor. Aí você pode pensar, é errado eu fazer isso? Ir para outra igreja seguindo o pastor? Prestem atenção no que eu vou falar. Seguir a Deus é o nosso dever, não é seguir os homens. Mas quem te direciona é Deus. Se você orou e falou com Deus e Ele te deu a direção em relação a você permanecer na igreja ou seguir o pastor, faça o que Ele te manda. Se Ele responder sim, você pode ir, vá tranquilamente. Mas se houver dúvida e você não tiver certeza no coração, não vá. Pois Deus não é Deus de confusão. E se Ele não falar nada, Ele não está nesse negócio. Coloque uma coisa no seu coração. Quando você está ligado demais ao homem e não está totalmente ligado em Deus, você pode ter problemas. O homem é falho, mas Deus não é. O homem tenta ser perfeito, mas só Deus é perfeito. Quando digo estar ligado, é aquela pessoa que se apega tanto ao que o pregador fala, que mesmo que ele esteja falando algo contrário à palavra, induzindo essa pessoa ao erro, ele não consegue enxergar. A pessoa não consegue enxergar. Acontece mais isso do que imaginamos e pensamos. Vocês sabiam disso? Homens e mulheres pregando a palavra,
mas distorcendo o evangelho, e pessoas sendo levadas a conhecer um evangelho errado e de mentiras. Vemos isso em religiões que têm seu próprio evangelho. Temos o evangelho segundo o espiritismo. Os espíritas têm o evangelho deles. Temos também o evangelho segundo o livro dos Mórmons. Os Mórmons também têm. Sabe o que mais acho interessante? É de como as pessoas conseguem ser enganadas com tanta facilidade. A Bíblia é a palavra verdadeira de Deus, não é verdade? Ela é a verdade. Ela é deixada de lado e as pessoas dão ouvidos ao Evangelho segundo Allan Kardec ou Evangelho segundo o livro dos Mórmons. Quer dizer que Jesus não é verdadeiro, Jesus é mentiroso? Seja todo homem mentiroso, mas Deus é a verdade. Jesus é a palavra. A Bíblia nos traz relatos de homens que andaram lado a lado com Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos por aqueles em que Jesus esteve. Jesus esteve com os apóstolos e chamava eles de seus discípulos. E as pessoas, mesmo assim, passam a confiar em religiões de homens que não conheceram Jesus de verdade. Essas pessoas não se converteram ao cristianismo, ou seja, não são cristãs, e acham que isso está levando elas para uma vida de paz. Está levando outras pessoas também para uma vida de paz, mas elas estão enganadas. Sempre falo para vocês e repito: cuidado, o diabo se disfarça de anjo de luz para enganar os escolhidos de Deus. Não adianta depois dizer: fui uma pessoa boa, fazia o bem, levava as pessoas transtornadas a ter paz de espírito. Sim, você podia até fazer isso com boas intenções, mas esqueceu da principal, de que Jesus é o único caminho para se chegar ao Pai. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Foi Jesus que disse. Foi Jesus que falou essas palavras. Não foi nenhum apóstolo ou discípulo dele. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E as pessoas ainda duvidam. Se apegam a homens, a religião. Esquecem que somente Jesus salva. Coloque isso no seu coração e vá para Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, como é triste ver pessoas adorando homens, adorando religiões e se apegando a elas. Hoje, através do apóstolo Paulo, o Senhor nos mostrou que devemos estar sempre atentos às suas ovelhas, para que elas não se dispersem da sua casa. Temos que dar mais atenção e trazer elas para mais perto, mas de uma forma que elas não se alegrem e elas não se apeguem com o homem. Elas não devem se apegar à religião, que elas cada vez mais queiram aprender de Ti. Capacita-nos, Senhor, e nos mostre como devemos fazer. Não queremos ser adorados. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Apenas queremos ser usados para levar o Seu Evangelho e, no final, cumprir a nossa carreira. Como o próprio apóstolo Paulo dizia, cumprir a carreira e guardar a fé, para que possamos estar firmes até o grande dia do Senhor. Nos use cada vez mais para falar com Suas ovelhas, essas ovelhas que estão dispersas, que estão longe da Sua presença, e nos ajude a trazer de volta aquelas que se perderam no meio do caminho. É o que Te pedimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem, e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.